Paz do seu, gente, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Entre Irmãos, ou Entre Irmãos Podcast. Gente, na tela, durante o percurso da entrevista, vai passar os nossos patrocinadores, certo? Tem o Adilson Arte, Adilson Júnior Arte. Hoje eu estou investindo um pouquinho das coisas, mas tá bom. É ele, você precisa de um cartaz para sua igreja, para o seu evento. Por favor, vai lá, fala que vem do Entre Irmãos, que ele tem uma promoção lá para você. Gente, hoje, por irresponsabilidade, meu irmão faltou. E tá eu e o convidado só. Nosso convidado hoje é o Vitor Palho. Seja bem-vindo ao canal, Vitor Palho. Pegadinha do malandro. Pode ser, galera. Estamos aqui. A gente tá com uma proposta nova aí, porque às vezes a gente vai gravar e acontece algum imprevisto, sei lá, às vezes acontece um problema com o convidado e ele avisa em cima da hora que não dá para ele vir. Aí a gente está agora com uma ideia da gente, vai trocar uma ideia sobre um determinado assunto. Inclusive, a gente hoje vai começar, o assunto hoje vai ser oração, né, Felipe? Uhum. A gente vai falar um pouco sobre oração. E você também, ao longo do vídeo, vai aí, espero que você aprenda um pouco sobre o que a gente vai comentar, vai falar aqui. E comenta aí também, pô. Comenta aqui no YouTube, se você tá pelo YouTube, comenta aqui algum assunto que você acha relevante e legal pra gente tratar. E aos poucos a gente vai fazendo, vai desenvolvendo esses assuntos que vocês sugerirem aí nos comentários, beleza? Você que tá pela rádio, você que tá pelo YouTube, saiba que também tem a Rádio Conquista Web. Você pode ir lá, tem o site também, tem o aplicativo, que você que tem Android, vai no aplicativo. E você que tá pela Rádio Conquista Web, saiba que a gente está no YouTube, Entre Irmãos Podcast, beleza? Galera, ajuda a gente a compartilhar aí, compartilha, deixa o like. A gente tem uma quantidade de visualização um tanto alta comparado com o tanto de curtida que a gente tem. Então tem gente que está assistindo e está esquecendo de dar aquela curtida. Então deixa o like aí já para ajudar a gente, que o YouTube entende como um vídeo relevante quando você clica lá no gostei, beleza? Então hoje a proposta é essa. A gente tá meio ruim de garganta, então se você ouvir uma tosse aí avulsa no meio do nada... Eu ia falar isso, mano. Sinusite atacou, irmão. E hoje o sol tá com frio. O sol nasceu... Rapaz, hoje o... Só misericórdia. Quem acompanhou lá nos stories. Hoje o sol tá mais frio que stories ou stories? Sei lá, mano. Os dois. Lá do Instagram, sabe? Gente, hoje a gente tem um assunto top demais. Muito relevante, que é a oração. A gente vai falar um pouco de oração. E detalhe, né? A oração, ela é muito importante pra gente, né? Acho que o cristão sem oração, ele é raquítico, é fraco espiritual. A oração, ela eleva a visão espiritual do cristão. Com certeza. Então, crente que não... Tem até uma frase clichê, né? Sim. O crente que não ora não tem vitória. De fato, sem oração nós não vencemos guerras. Até mesmo porque a oração, ela é a arma espiritual. Sim. Jesus, por exemplo, Vitor, ele fala uma vez, para expulsar castas de demônio, tem que ser com jejum e oração. Então, oração é a arma espiritual para expulsar demônio. Então, tem guerras espirituais na nossa vida que sem oração não dá. Se a gente for pegar a igreja mais antiga, a igreja da década de 90, por exemplo, é uma igreja que orava incessantemente, era uma igreja que sempre tinha um contato com a oração. Só que com o passar dos anos, isso foi se perdendo, né? Sim. Inclusive, assim, a gente sabe da importância da questão da oração para o cristão, e o fato também de você crer no poder que ela tem. Não adianta a gente ter uma base de fé cristã e a gente não ter a crença no poder que ela tem. Então é algo vazio, sabe? É como você dobrar o joelho para falar com alguém que você não acredita que tem poder para te ouvir. Aí você fica nessa ideia que você faz uma coisa que você não tem crença. Verdade. Inclusive, dentro disso aí, eu quero entrar num ponto que eu acho importante. Você, por exemplo, o pregador vai lá na sua igreja, aí o cara vai e chama lá, gente, quem quer oração por exemplo, para ser curado? Ou ele faz uma mensagem lá envolta numa ideia de
de restauração espiritual ou enfim, um apelo para Deus é pegar algumas pessoas e restaurar, dar algo a mais, sabe? Tipo, Verdade. olha, quem quer oração aqui para receber dons espirituais, porque Deus, ele vai derramar dons aqui sobre a vida de alguns. E aí os irmãos, eles ficam travados, esperando um pelo outro, sabe? Sempre tem aquela coisa de... Quem for primeiro? Eu vou esperar alguém, se alguém for, porque se eu for lá na frente, eles vão achar que eu sou crente ruim. Meu irmão, você já é crente ruim, tô brincando. Não, pô, tipo, essa questão de você esperar sempre outro, sei lá, parece que você tá na dependência. Não, peraí. De uma pessoa. Se o outro irmão não for, você não quer, sabe? Ali tá, eles estão chamando pra quem quer, pô. Se você quer, você pega e vai. E a gente pega nessa ideia aí da oração em si, pô, a oração, aí vem o crer, não tem? Você parar e falar, não, peraí, o que a oração é capaz de fazer? O que é um contato com a oração? Você pega na Bíblia, você vê Ezequias orando e Deus acrescentando mais 15 anos de vida para ele. É tipo assim, uma oração. Uma oração faz com que Jonas seja livrado da morte, quando ele está no ventre do peixe, sabe? Então a gente tem que tomar esse contato de, pô, a oração é poderosa. O cara fez ali e falou, quem quer dons espirituais? Eu quero, pô, eu vou lá. Eu lembro quando a gente estava... Eu posso estar lá sozinho, pô. Quando a gente estava começando na fé, começando mesmo, na verdade a gente cresceu lá cristão, mas tem um momento que a gente se apegou mais com Cristo, que a gente queria ser batizado com o Espírito Santo. Sim. E toda oração que pastor, alguém chamava lá na frente, a gente tava, cara. Mano, vou orar pelos enfermos. Ele tá lá, não tá nem doente, tamo lá. Nem doente, vamos embora. Jesus batiza e... Então a oração tá muito ligada ao crer. Não adianta falar de boca, de coração vazio, né? Não é boca vazia. É de coração vazio. Você tem que crer naquilo que você está sendo, a oração que está sendo impetrada sobre a sua vida. Então, um ponto interessante da oração é justamente estar ligado a essa fé. Entendeu? Eu acredito que Deus vai fazer. Ponto. Isso. Não adianta ir sem fé. Porque, cara, literalmente, a gente vai a algumas igrejas aí pregar a palavra de Deus e a gente vê muita gente sem fé, sem acreditar. Não, mas tem 10 anos que isso não acontece. E qual o problema de ter 10 anos? 10 anos eu tentando. É porque você... Não era o tempo, você desistiu já. Se a gente for pegar a mulher do fluxo de sangue na Bíblia, eu sei que ali o contexto é tocar em Cristo, mas ó a fé que ela tem. Sim. São 12 anos, meu irmão, de uma doença que ela está padecendo, provavelmente está perto de morrer, tem fraqueza física e ela tem fé ainda que pode ser curada, porque ela procurou tudo, o texto diz, mas ela só vai encontrar em Jesus Cristo aquela cura. Então a oração, independente do tempo, da sua luta, da sua dificuldade, você tem que utilizá-la com fé. Sim, inclusive nessa ideia aí da mulher do fluxo de sangue, tem algo que eu acho interessante ali também. Você até já ministrou sobre isso, eu também ministrei. Quando Jesus ele aparece no cenário ali naquele lugar, anteriormente à aparição da mulher do fluxo, vem a aparição de Jairo, né? Ele se prostrando diante de Cristo. Aí ele vai falar, Senhor, minha filha está padecendo, peço que o Senhor vá até minha casa e para o Senhor curar ela, eu preciso de uma resposta do Senhor. Ele vai e se prostra, né? E começa a fazer o apelo. O Jesus ele se comove. Eu acredito que a rota de Cristo não era aquele caminho, até mesmo que Jesus estava por ali e tudo mais. Eu acredito que ele ia para outra localidade, até que ele chega, se prostra, Jesus fala, não, beleza, a gente vai lá na sua casa. Aí Jesus muda a sua rota, acredito eu, e ele vai no caminho da casa de Jairo. No caminho da casa de Jairo vem a mulher com fluxo de sangue, se prostra diante de... Ela vem, atravessa a multidão, toca na orla e ela é curada, né? Aí tem uma coisa sobre a oração que a gente entra aí, sobre enquanto a geração de Jairo se prostra, a geração que sangra, ela tem vida, pô. É aquela questão de oração. Sempre quando tem alguém exatamente prostrado. Aí não tem uma limitação de tempo. Poxa, Deus, eu estou aqui há 5 anos orando pelo meu filho, eu estou aqui 5 anos orando pela minha esposa, pelo meu pai, e nada acontece. Meu irmão, tem coisa que vai demorar mesmo, que é justamente para você ter uma base espiritual mais forte, que às vezes Deus está usando esse parâmetro para poder te fazer fortalecer. Na hora certa ele vai fazer, e mesmo assim, se ele não fizer,
ainda assim a sua oração não foi vã, pô. Verdade. Você está em contato com o seu Deus, você quer um privilégio maior que esse, sabe? Então, às vezes, a gente tem que entender que a oração... Não, tudo bem que tem aquela questão, você fala, pô, a gente tem que ter... tem que orar constantemente e tudo mais, isso é óbvio. Só que às vezes a rotina também vem e engole. Você, quando você menos pensa, você está estudando, aí depois você já está direto para um curso, sei lá, você vai para faculdade. Aí a sua rotina vai te engolindo, você consegue nem tirar tempo mais. E aqui fica uma parada pra gente começar a pensar, né? Tipo, pô, será que eu tô separando um tempo ideal? Porque, pô, é um contato, né? E tem tantas outras coisas que a gente entra num ponto, pô, de você parar e falar, peraí, tem gente que tá, sei lá, não sei se acontece com você no seu dia a dia, chega alguém pra você e fala, ó, pô, cara, e começa a desabafar do nada. Do nada. Eu tenho uma ideia que essas pessoas nunca é do nada. Acredito muito que quando acontece de alguém fazer isso, é meio que Deus te dando aí uma pessoa pra você interceder, sabe? E às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia. E é algo importante, principalmente essa oração intercessória. Então, tem muito disso, na verdade. Sim. O ser humano ele se acomodar, porque eu sei que é cansativo. Se você trabalhar 8 horas por dia, terminar, você tem que ir para a faculdade, entendeu? Alguma coisa do tipo. Tempo, eu ouvi uma vez que a gente se cria, dá para criar. Sim, com certeza. Você abrir mão de alguma coisa. A oração, você tem que abrir mão, por quê? É comunhão com Deus, né? A oração é contato com o Pai todos os dias. Sempre disso é clichê, já é tão normal a gente ouvir. Tem hora que parece que não tem efeito, mas a palavra é Deus falando com a gente. E a oração é a gente falando com Deus. Sim. Então o que é? Caramba, todos os dias eu tenho que falar com Deus. A ideia de ter intimidade, de ter uma amizade, de ter uma confiança, a ideia de ter um contato realmente com Cristo. Sim. Entendeu? A gente às vezes tem contato com tantas pessoas durante o dia, sabe que não tem como eu tirar um tempinho para ter um contato com Deus? Ponto. Sim. Entendeu? Mesmo na dificuldade. Estratégias, caramba. Eu tenho um horário de almoço de 1h30. Será que eu consigo tirar 10 minutos aqui separado em algum local para orar? Sim. Entendeu? No caminho do ônibus até o trabalho. Será que se eu encostar a minha cabeça no banco, em espírito, conversar com Deus? Sim. Porque tem muita gente que tem ideia de oração de só ajoelhar. Não, gente. Tem que ser de joelho, tem que ser naquele lugar específico que eu sempre oro. Não, cara, oração... Quando Paulo ele fala em Tessalonicenses 5, ele fala, orai sem cessar. É uma ideia de, sempre esteja em oração. E, pô, você acha que Paulo, ele sempre ia... eu tenho que orar agora. Ele dobrava o joelho no meio da rua ali, que ele tava, sei lá, indo pra algum lugar, fazendo uma tenda lá. Ele vai dobrar o joelho e orar no meio do nada? Não, esse orar e sem cessar é justamente uma ideia de, olha, esteja sempre em contato com Deus. Você tá indo, sei lá, tô no ônibus, tô no carro, tô na moto. Cara, não tem problema, você tá ali no trânsito, mas você tem que conversar com Deus. Vai falando com Deus. Isso aí. Fala com Deus, fala em línguas, irmão. É você e Deus ali, cara. Efésios 6,18. Sim. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo em mente. Estejam atentos. É justamente essa oração. Inclusive, uma ideia que eu acho muito boa é pegar e encaixar isso aí. Aquele momento, você tá ali tranquilo e vem alguém conversando com você no WhatsApp e fala, poxa, cara, a minha mãe, por exemplo, minha mãe tá mal no hospital. E na hora, cara. Aí fala, não, amém, a gente vai orar. Rapaz, você não precisa esperar pra você, quando chegar no culto à noite, você orar. Pô, você tá ali, irmão, Deus tá contigo, ora em espírito, já começa a falar, Senhor, a mãe de fulano tá nessa necessidade, mas eu creio no Senhor, eu creio que a cura pode vir por meio do Senhor, visita ela, sabe? No pensamento mesmo, orar em espírito em todo o tempo. Essa ideia. E aí que eu quero entrar em outro ponto, sobre a ideia que a gente pega oração, né? A palavra oração.
local, em um horário, e ali elas iam se encontrar. Sim. Eles estavam tendo uma tefilá, ó, vamos ter uma tefilá, o quê? Vamos marcar um encontro. Aí eles iam, se viam e tinha um momento para isso. E aí a gente entra nesse ponto de, o que é a oração? Marcar o encontro. Sim. Está marcando o encontro com o seu Deus. Aí a gente entra em vários pontos sobre marcar o encontro. Quem tem pressa de sair de um encontro quando você marca? Pô, você está conhecendo alguém, cara. Você não tem pressa de sair daí. Você não vai ficar 5 minutos no encontro. Não que você, poxa, eu tô corrido aqui, o tempo que eu tenho é 5 minutinhos por hora. 5 minutinhos, beleza, hora com o seu Deus. Mas sempre buscar tirar também um tempo e falar, cara, eu tô mais tranquilo hoje. Não, eu vou tirar um tempo de qualidade para Deus, vou marcar um encontro de qualidade, sabe? A gente tem que ter essa visão. também. Eu costumo dizer que a gente não precisa de Deus. Quando eu falo isso, tem gente que choca, né? Sim. A gente depende. Precisar é diferente. Aquela ideia, você tem um vizinho, açúcar acabou, você vai na casa do vizinho, me dá açúcar. Isso eu preciso. Depender é todo dia na casa do vizinho pegar açúcar. Aí. Todo dia. Porque sem o seu vizinho, não, parece que não tem como outra possibilidade de ter açúcar. Isso aí, Okay. Entendeu? É como uma criança de colo, recém-nascida, um dia de vida, ela precisa 100% da mãe. Ela precisa do colo da mãe, precisa do leite materno da mãe, precisa da mãe. Entendeu? Isso é depender. Então, na oração, nós não precisamos, nós dependemos de orar. É sobrevivência espiritual. Depender do encontro. Entendeu? Depender do encontro. É ter um encontro marcado com Deus. Entendeu? Eu me lembro de uma das experiências da conferência missionária que nós participávamos. Sim. E nessa conferência, uma missionária a história foi contada, me chamou a atenção, né? Uma missionária que, se eu não me engano, alguma parte da África, que ela estava fazendo missão. Missionária Sônia? Eu não me lembro qual o nome agora. Moreninha? Não vou lembrar. E tem muito tempo, né? E ela estava lá, pode ser a Sônia, vou atribuir a ela, né? Mas aí, tava lá, e quando ela chegou no Brasil, ela ficou na casa do pastor. E quando ela ficou na casa do pastor, tudo que ela ia fazer, se alimentar, ela agradecia a Deus. Então, tinha o café da manhã, agradecia a Deus. Tinha o almoço, agradecia a Deus. Parece que ela foi comer uma maçã, ela pegou a maçã e falou assim, muito obrigado por esse alimento. Beleza. Sim. Por quê? Porque a região onde ela está é desprovido disso. Então, quando se tem alimento, eu vou agradecer. O mais incrível é que parece que deram uma bala para ela. Pô, uma bala, cara, é mó comum. Sim. É um pedaço de açúcar que a gente vai colocar na boca e chupar. Pedacinho de um diabetes. chiclete, entendeu? Ela pegou a bala. Sim. E intercedeu, Senhor, eu te agradeço por esse alimento. O que eu vejo ali é justamente mostrando essa dependência de Deus. Sim. Entendeu? Deus. E às vezes no nosso cotidiano, cara, a gente acaba esquecendo. Não estou dizendo que tudo que você tem que fazer, a água, cada gole de água que você desce, você tem que agradecer. Se puder, cara, vai nessa. Isso aí. Agora, mas sempre mostrar uma dependência. Porque às vezes nós somos falhos. Entendeu? Vai almoçar, agradece a Deus pelo alimento. Sim. Ponto. Vai abrir o trabalho, chegou no trabalho em paz, Senhor, muito obrigado, simples palavra, por chegar no trabalho. Não, também tem aquela questão de, às vezes, seu trabalho está muito conturbado, é um lugar que muita dor de cabeça para você, sei lá. Aí, cara, um simples, Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Às vezes você tem um dia de paz no seu trabalho que você nunca teve na sua vida, cara. Verdade. E é uma simplicidade, sabe? Você simplesmente é a questão da dependência. Você olhou para Deus e falou, Deus, eu sou dependente do Senhor e eu sei que somente o Senhor... eu atribuo isso também à questão de você colocar que a suficiência total está em Deus, sabe? Ele é suficiente para realizar tudo. E até nas simples coisas, colocar na mão dele. E inclusive nessa ideia, pegando no contexto de hoje principalmente, eu tenho uma mensagem que eu aplico bastante isso quando eu falo sobre o marcar encontro, que, poxa, imagina você entrando você marcou um encontro com Deus, e aí vocês vão lá no açaí, né? Deus paga, ele é o dono do ouro, da prata. Então você aí duro, mas Deus é o dono do ouro da prata. E aí Deus paga, ele senta lá num lado da mesa, você senta do outro.
E aí você começa a conversar, você marcou um encontro, você está conversando ali com o seu Deus. Aí você começa a conversar, ó, aí Deus te pergunta, ó, como é que foi seu dia? Você fala, bom, e o seu Deus? Muito bom, porque, pô, Deus é Deus, né? Aí ele começa a falar com você, você começa a conversar com ele, só que aí o seu WhatsApp, pum, alguém te chama no WhatsApp. Aí você pega aqui o WhatsApp, ó, pum, começa. Aí Deus tá falando sozinho. Aí o Instagram chamou, Deus tá falando sozinho de novo. Uma notificação no YouTube, Deus tá falando sozinho de novo, sabe? Lembrei de um filme na Netflix, uma série, um episódio novo que lançou. Aí, pum, vou lá ver, Deus tá falando sozinho, sabe? A gente marca o encontro com Deus, mas deixa que outros encontros tomem o lugar. Sim. Isso E se isso acontece com a gente no sentido literal, físico, alguém chega e, pô, a gente marcou um encontro com alguém, a pessoa não tá te dando o mínimo valor, você vai ficar chateado. Caramba, eu marquei esse encontro, tô ali me disponibilizando para essa pessoa e essa pessoa não tá me dando atenção, Sim. você vai ficar triste. Isso. Mas por que com Deus a gente faz isso? Sim. Você pegou? Aí que entra um ponto que eu acredito que a gente tá, Senhor me enche, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Só que a gente não tem prazer no encontro. A gente não tem aquela... A gente só quer mostrar... Acho que vai muito além também nessa questão de dependência. Acho que a gente quer mostrar muito se eu dependo de ti quando eu preciso, sabe? Eu preciso de alguma coisa, eu vou recorrer a Deus, porque eu dependo dele. Mas é além, é um contato, marcar um encontro é um contato de intimidade. Pô. Eu dependo de Deus, mas eu quero intimidade com ele. Sabe? Sim. Eu quero me relacionar com ele. Sim. Eu preciso me relacionar com ele. E aí fica nesse ponto de você saber o que realmente é um encontro, sabe? Uhum. Eu lembro de uma pregadora, eu esqueci o nome dela, mas tem muito tempo, cara, muito tempo mesmo, eu era adolescente. E eu ouvi uma ministração, nessa ministração ela falava da seguinte forma, ela falou que ela estava orando e ela tinha pedido um contato maior com Deus, ela queria umas experiências, ela já tinha bastante experiência, mas queria novas experiências com Deus. Uhum. E aí ela falou que estava na cozinha, né? Aí ela começou a orar, começou a falar com Deus, ó Deus, eu não sei o que e tal, naquele ali, cortando uma cebolinha e falando com Deus. E aí, tranquilamente, aí chamaram no portão. Aí ela pegou, saiu, foi atender. Aí ficou lá um tempão, aí voltou pra cozinha. Aí tá lá, volta a falar com Deus e tal, não sei o quê. Aí daí a pouco uma gritaria na rua. Aí ela pegou, foi lá. Aí foi ver e tal, beleza. Aí voltou pra cozinha. Aí daí a pouco, parece uma buzinação lá, alguém querendo entregar alguma coisa. Ela foi lá ver o que era, se era pra ela, se não era. Aí beleza, depois ela falou que chegou num ponto que ela voltou, tava falando com Deus. Deus, eu queria te ouvir, o senhor não fala comigo. Aí Deus falou com ela, cara. Ela falou que Deus falou, como você está preparada para me ouvir se todas as vezes que tem uma distração você me deixa falando sozinho? Sabe? Aí entra um ponto, poxa, cara, a gente tem que saber respeitar o momento que a gente tem com Deus também. Né? A gente não tem que se limitar àquele momento de oração com Deus que um joelho está no chão e o outro joelho já está de pé querendo sair. Eu mal ajoelhei, mas um joelho já está uma perna já está quase levantada, porque eu quero, sei lá, ir fazer outra coisa. Entendeu? Acho que às vezes a gente acaba se limitando muito a isso e tendo pouca até mesmo experiência com Deus, que a gente se limita nesse ponto. Pô, você pega os caras, os reformadores, os pré-reformadores, eram os caras que oravam 4 horas por dia. E, obviamente tem aquela questão da limitação de tempo, mas, poxa, você nem orar num dia, fala, peraí, tem alguma coisa que está muito errada. Vai de madrugada, irmão, aproveita, a fila é menor. É muito falado, vai de madrugada, que a fila é menor, mas ora, dá pra gente separar um tempo. Os caras foram grandes avivalistas justamente todos. Por todos tinham essa característica. Todos. Muita oração. Sim. E a oração, a falta de oração no meio cristão, no meio secular é normal. Falta de contato com Cristo, obviamente não vai ter oração. Sim. Agora, no meio cristão, isso não pode ter. Certo? Sim. Então, essa falta de contato com Cristo gera muitas vezes ansiedade, gera desconfiança, falta de confiar. Desconfiança é isso. Falta de confiar. Tem até um texto aqui, eu anotei alguns versículos, quer ver? Efésios 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica,
com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Sim. Cara, olha a ideia da oração. Por exemplo, lembra do Arthur que veio aqui, psicólogo e tal? Sim. Então, tanto que você que não viu, vai lá e vê. Cara, sensacional o episódio do Arthur. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Psicologia e a Bíblia. Isso aí, psicologia na Bíblia, né? E a Bíblia, tá? E a Bíblia. Então, isso. E a Bíblia. Aí, olha que interessante. Qual a ideia da pessoa? Não deixe de ir ao psicólogo. Isso é bom. Certo? A ideia, a pessoa vai ao psicólogo. O psicólogo vai fazer o quê? Vai ouvir aquela pessoa. Sim. Por quê? Porque falar é bom. Falar você libera sentimento. Falar você se acalma. Ó, a Bíblia ensinando. Não andei ansiosos. Em tudo, orai, súplica, apresentei os seus pedidos ao Senhor. Na ideia de que, cara, você tem um psicólogo que é o maior psicólogo de todos. Sim. Vamos usar essa aplicação aí, que é Deus, Pai, e Ele tá te ouvindo, cara. Sim. Então vai contar para Ele, Senhor, eu tô ansioso por isso. Senhor, eu tô ansioso por aquilo. Isso está me fazendo mal. Eu não... é a Bíblia ensinando. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Sim. Entendeu? Isso é magnífico. Obviamente a gente não quer desfazer da ideia da psicologia, tá, galera? Façam. É extremamente importante. E, cara, é olhar esse panorama geral mesmo. Tem, inclusive, esse tema de ansiedade é muito tratado. Mateus 6 fala, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, às vezes a ansiedade é você criar um panorama futuro. Que tá demorando a chegar e você acabar estragando o seu presente de tanto querer só aquilo. Futuro. Falando, peraí, pô. Calma, basta cada dia o seu mal. Trata o que tem que tratar hoje, amanhã você trata o que tem que tratar amanhã. E aí, isso entra em contraste com a ideia que Pedro ele fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele fala, entregai a Deus todas as vossas preocupações e ansiedades, porque Ele está cuidando de vós. E aí entra, mais uma vez, a gente está no panorama de oração. Como é que você entrega uma coisa a Deus? Senhor, não vou tirar minha ansiedade aqui, vou oferecer lá no culto, vou colocar na mesinha de oração. Não, cara. É você, Senhor, justamente você falou, Senhor, estou muito ansioso nessa questão, estou muito preocupado com isso, está acontecendo muito disso, e eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me alivie. E Deus vai, às vezes você não vai acordar, meu Deus, acordei aqui do dia para a noite, estou ansioso. Não, às vezes Deus vai fazer com que você encontre o psicólogo certo na área, e esse cara vai te tratar, vai te atender, mas isso é tudo Deus formulando para atender o seu pedido. E a gente tem que estar nesse start aí para entender essas coisas, entregar para ele ansiedade e preocupação. E quem não tem preocupação? Todo mundo tem, cara. Aí fica outra vez aquela questão, dependência. Você está entregando sua preocupação para quem? É mais fácil você entregar para o seu irmão, entregar para uma pessoa, às vezes você nem conhece, está ali no busão, sentou do seu lado, você está atacando preocupação, e Deus nem ouviu ainda a sua preocupação. Pô. Então isso Geralmente essas pessoas que se abrem muito com outras pessoas, geralmente, não estou falando que tem a exceção à regra. Essas pessoas que se abrem muito com outras pessoas, com Deus não se abrem. Sim. É o contrário, cara. É diferente, a gente sabe por experiência. Você entregar as suas dificuldades na mão de Deus. Sim. É totalmente diferente. A oração, ela tem um efeito muito grande. Tiago, né? Se eu não me engano, 5 alguma coisa. Fala assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sempre que um justo ora, Deus responde. Às vezes com mais tempo, às vezes com menos tempo. Ou quando Deus não quer trabalhar naquele propósito, ele vai avisar porque que ele não vai trabalhar naquele propósito. Sim. Ponto. Entendeu? Mas você vai pegar os grandes homens da Bíblia, mulheres também. Você pega a Ana. Ana orou e Deus lhe concedeu um filho, Samuel. Sim. E é interessante o nome de Samuel, né? É Shemuel, que significa Deus ouve, né? Isso mesmo. Então, Ana orou e Deus deu ouvidos, né? Justamente até a nação de Israel através do filho dela, Samuel. Outra, a gente vai pegar, por exemplo, Josué. O texto diz que Josué orou e o sol parou. Claro que tem essa questão
Josué não tem um conhecimento científico, que hoje a gente tem, provavelmente foi a terra, não foi nem o sol. Mas olha que interessante, uma oração, cara. Olha o poder de uma oração. de uma oração. Uma oração. Paulo e Silas, tá amarrado, preso, todo quebrado, bateram, humilharam ele. Ele tá na prisão e vamos cantar? Vamos, mas antes a gente ora. Um exemplo, tá? Sim. E eles oraram presos. O que aconteceu? O cárcere estremeceu, a prisão... Então, olha o poder da oração, entendeu? Diretamente, ele teve salvação de alma, isso aí. Diretamente e indiretamente. Sim. É Pedro na prisão, porque estava pregando o evangelho, e na casa de Maria, a igreja está o quê? Orando. Aí Pedro está sendo solto, um anjo vai guiando ele... Sabe que são sonhos? Sabe que é essa visão? Quando ele percebe, calma aí. Ele tá fora da prisão. Ele tá fora da prisão e percebe, não, isso daqui não é visão, não, isso daqui é real. É maneiro que quando ele chega, os irmãos estão orando lá fervoroso, ele chega, bate na porta. Aí os irmãos lá, Senhor, liberta Pedro. Aí a irmã vem, olha, Pedro, ela não abre a porta não. Ela volta pra contar pros outros. Ela, meu Deus, calma aí, Pedro tá ali. Abre a porta não, conta pros outros. Aí imagina o Pedro lá na porta olhando, falando, Ué, tô aqui, abro aqui. Mas olha que ideia. Ó, Pedro foi preso, a igreja começou a orar. Pedro está preso, a igreja está orando. Pedro foi solto, a igreja está orando. Quando Pedro chega lá, a igreja ainda está orando. É isso aí. Entendeu? Eu gosto muito de Atos 2, nesse sentido da oração, que aí você vai pegando ali o que é revestimento de poder, Lucas 24, 49, que o Espírito Santo seria derramado. Atos 1, 5, sereis batizados com o Espírito Santo, tal. Então mostra que o batismo é revestimento, que o batismo é cobertura, ali mostra. Sim. Só que para receber esse batismo, essa cobertura, esse revestimento de poder, versículo 14 de Atos 1, e todos esses perseveravam. Perseverar o quê? Persistir. Em oração e súplica. Perseverar em oração. Isso. Em oração e súplica. Então, antes de receber a ascensão de Cristo aos céus e a promessa se cumprindo do Espírito Santo, são 10 dias. São 10 dias orando. Ó, eles oram antes, quando eles recebem, eles estavam orando. Aí no versículo, se eu não me engano, 42 do capítulo 2. E eles oravam, continuavam na comunhão, no partido do pão, não sei o que lá, e nas orações. Não parou de orar. Não é tipo aquele... Orei, recebi. Recebi, parei, não. Orei, recebi, parei, não. Não tem? Orei, tô orando, recebi, vou continuar orando. Por quê? Porque é uma dependência de Deus. Oro antes do problema, oro durante o problema e oro depois para agradecer pela resposta. E continuar tendo, entendeu? Quem tem experiência com oração, não abre mão de orar. Quem não tem experiência com oração, abre mão de orar. E nunca vai ter experiência. Isso é bem, um ponto bem falado. E se a gente pegar a ideia, a gente pega muito em Atos, eu vejo muito isso, você pega a ideia de oração, as coisas que acontecem, elas sempre têm, as consequências, elas sempre têm uma causa. Uhum. E se a gente vê o panorama de Atos, sempre tem uma causa que ela é a mesma. Você pega lá, João, capítulo 2 em Atos, tem o descer lá do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1 eles estão orando. Atos 3 tem ali a cura do coxo, mas Pedro e João estão indo para a hora da oração. Você pega, por exemplo, Atos 10, Pedro ele sobe no terraço, ele tem uma visão, e essa visão vai fazer com que Pedro ele mude a ideia dele sobre a pregação do evangelho, que agora ele vai entender que os gentios também merecem, mas antes ele subiu no terraço para orar. E nessa oração, aí até mesmo também, Cornélio no mesmo momento estava orando em casa, Deus dá uma visão, manda mensageiro para Pedro, Pedro pega, os mensageiros chegam de Pedro, Pedro vai até Cornélio, Cornélio é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e ele estava nesse momento de oração. Então a gente tem um panorama, a gente pega no capítulo 12 também, a igreja orando, como foi dito, a igreja orando, a consequência dessa oração feita foi Pedro ser livre. A gente vai pegar um panorama inteiro ali, cara, de várias consequências acontecendo em torno de uma única causa, que é a oração. Sempre que tem oração, tem algo acontecendo. Sempre tem oração, tem algo acontecendo. E esse do tempo, eles estão indo orar. Sim. O coxo, não tem ouro nem prato que eu te dou.
levanta e anda. Eles, o coxo é curado e vai orar junto com eles. Sim. Tipo assim, eu recebi um milagre. Então, antes de orar, o propósito já está na mente. Sim. Já tem uma vida de oração e devoção a Deus. Uhum. Então, meu Deus. Eu falei que uma hora a gente ia tossir. Antes de orar, eles receberam vitória. Orando, receberam vitória. Depois que oraram, também receberam. Então, sempre quando tem oração, antes, durante e depois, sempre Deus vai E responder. aqui a gente entra um ponto que eu acho legal, justamente sobre Ana. Você pega em 1 Samuel, capítulo número 3, o primeiro versículo vai dizer: e a palavra do Senhor era de muita valia, Sim. e não tinha visão manifesta. Ou seja, o cenário ali era tão caótico, é o mesmo cenário dos Juízes ainda. Você lê o livro de Juízes lá, você vai ver que é o maior declínio moral e espiritual do povo de Israel. Uhum. O povo de Deus está no seu ápice de declínio ali. E aí, nesse mesmo contexto, lá no início de Samuel, eles ainda estão nesse contexto dos juízes, depois que vai se tornar monarquia, né? Vai começar a vir ordenança de reis. Mas nesse período, lá no capítulo 3, fala: ó, e a palavra do Senhor era de muita valia. Ou seja, era raro que o Senhor falasse com o seu povo. Deus falava de forma individual, usava um profeta aqui, e esse profeta ele falava individualmente para um ou outro, como no capítulo 2 você vai ver ele falando com Eli, por meio de uma profecia, sabe? Uhum. E aí, você pega, um cenário em que Deus basicamente não fala mais com o povo. Deus não responde o povo, porque o povo estava completamente afastado de Deus. Sim. Aí tem uma mulher, que você vai ver desde o capítulo 1, que ela tá lá orando, porque ela tem uma necessidade. Ela tá orando. Aí, Penina lá afrontando, Penina lá sempre zombando dela, e ela tá em oração. Ela faz o voto. Quando ela tem um filho, e aí Deus dá o filho para ela fala: olha, e o seu nome será Samuel, que é Shemuel, significa Deus ouve. Aí você pega, num período em que a palavra do Senhor é de muita valia, Ana tá orando. E aí quando ela recebe, ela fala: Deus ouve. Ana entende uma coisa: não é porque Deus não tá falando que ele não tá me ouvindo. Então eu permaneço em oração. É o silêncio. Aí às vezes a gente chega num panorama que, eu tô numa situação, eu tô orando pelo meu filho que tá tá no mundo, tá nessa vida de farra, de curtição, às vezes tá no tráfico. Eu tô orando pela minha mãe que saiu de casa, pelo meu pai que tá na bebida, sei lá, independente do cenário, a gente tem vários cenários de exemplo. E aí você fala: poxa, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Porque por mais que ele não fale, ele permanece ouvindo. É um ponto, sabe? Sua necessidade. Isso aí. Então, a oração, ela é indispensável no meio cristão. Felipe, aonde orar? 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que homens, mulheres, etc. É só aos homens. Orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões. Não tem lugar específico para orar. Onde você puder orar, ore a Deus. Deus vai entender. Fala, eu vou tossir. Lá em Mateus. Rapaz, vou orar pra... Tô ruim. Daqui a pouco a gente vai orar. Pra inspectorar... Pediu pro doutor, ô Zizinho, traz um pouco de água pra mim, por favor. Orar pra Deus curar você dessa... Gente... Tô ruim também, velho. Assim, o tempo vai mudando de calor pra frio. Misericórdia. Vai ficando osso. O Zizi, ó. Esse aí é o Zizi, galera. Esse cara aqui... Produtor dos produtores. Ele só não aparece, senão a gente vai estourar aqui, vai ficar famoso. Vai ficar muito famoso, aí a gente deixa ele um pouquinho oculto. A gente quer subir devagarzinho, senão vai ser usar hack. Então, pra orar, não tem barreira. Sim. Não tem barreira pra orar. A gente pode orar em todo lugar e Deus vai responder. Entendeu? É igual a adoração, não tem um lugar específico. Detalhe, a oração ela é tão interessante que na prática a gente vê algumas situações. Você quer sentir a presença agora? Chegar no Santíssimo, né? Sim. De Deus é você começar a orar. E tem momentos que a oração, ela é... A gente tá orando e parece que a gente tá assim, do nada a mente viaja. Caramba, Sim. Amanhã eu tenho que ir na casa de fulano. Aí você volta, não, tô orando. Uhum. Daqui a pouco sua mente vai lá, poxa, eu tenho que comprar isso. Aí você, pô, tô orando. E parece que é uma luta, e de fato é uma luta.
Sim. que milita ali entre Orar, carne até começar a orar. e espírito. Aí você vai orando. Quando você ultrapassa essa barreira da oração, entendeu? Que você alcança um lugar melhor, meu amigo, é totalmente diferente. Você não quer sair. Você não quer sair. Você coloca o joelho no chão, você está orando, você está chorando, você está falando em línguas estranhas, você está tendo uma sensação, você está conversando com Deus, você vê que aquilo é tão bom, mas tão bom que você não pode deixar aquilo. É oração. Então tem muita gente que fala assim, a gente ouve muito, eu não sei orar, eu não consigo orar. Você só vai conseguir se você romper barreiras. Eu vi a Camila Barros falando recentemente em uma das pregações dela. Sim. Esses videozinhos que saem, na verdade. Uns Tava nem vendo. Então. Aí ela tava falando, gente, tem hora que não dá vontade de orar não, cara. E não dá mesmo. Só que abre a Bíblia lá, Salmo 23, 91, o Senhor é meu pastor. Aí começa a orar aquilo. Isso aí. O Senhor é meu pastor e eu creio nisso. Nada vai me faltar. Na verdade, ele é o pastor que não falta. Mas, por exemplo, nada vai me faltar. Eu creio nisso. Você está usando as palavras da Bíblia para orar. Não é dificuldade, problema? Então vamos usar alguma coisa para facilitar. Sim. Entendeu? Perfeito. Eu dei escola dominical recentemente falando sobre oração. Cria estratégia. Cria um caderno. Tem um filme Quarto de Guerra, é uma estratégia. Eu não consigo orar. Irmão, vai na sua rede social aí. Fala, irmãos, quem tá com pedido de oração? Porque às vezes eu não tenho assunto. Vai lá, irmãos, tá o horário, eu vou estar orando. Eu vejo alguns irmãos fazendo isso, eu acho interessante. Tá o horário, eu vou estar orando. Deixa aqui nessa caixinha de pergunta aqui o seu propósito, o seu pedido. Anota num caderninho, enquanto você estiver orando, olha um pedido lá. Fala, Senhor, abençoa a Dona Maria, uma estratégia São João. que eu tava tendo, até parei. Eu acho que eu devo continuar. Era o quê? O WhatsApp sempre chega muita informação. Sim. Às vezes a gente nem sabe se é verdade ou não, né? Por exemplo, chegou lá, galera, uma corrente de oração pela vida de fulano que tá com isso. Anota o fulano. Sim. Lá no celular, lá no bloco de notas. Beleza, você chega na igreja, irmãos, a irmã, a filha de Beltrano. Anota. Pá. Beleza, aí você vai pegando as informações. Ora por mim que tem prova de alguma coisa. Vai pegando. Isso aí. Quando você for orar, você tem 50 pessoas ali para orar. É impossível você orar por 50 pessoas em 1 minuto. Entendeu? Se você conseguir... Então você vai ter assunto, você vai abençoar. Mas pela minha vida, meu irmão, acredite, você está abençoando alguém, Deus vai olhar para sua vida. Perfeito. Entendeu? Então inclusive, eu achei um ponto interessante, você leu o texto de Timóteo, que ele fala assim, orai em todos os lugares, né? Todo lugar. Aí, quando você vai em Mateus 6, Jesus ensinando sobre oração, Jesus, ele dá um lugar específico, você fala, o que está acontecendo? Está contraditório, pô. A Bíblia está se contradizendo. Timóteo, ele fala, orar em todo lugar. Aí Jesus, ele fala, quando for orar, entra no teu quarto, em secreto, e teu pai te ouvirá. Aí você fala, peraí. Essa visão aí é top. Tá. Pega isso, galera. Tá tipo assim, Timóteo fala, orar em todo lugar. Em todo lugar. Jesus fala, orar no seu quarto. Você fala, não, pera, tá contraditório. Só que naquela época, de acordo com a cultura, eles não tinham o costume de orar no quarto. Eles tinham o costume de orar em 3 lugares, que era no templo, na sinagoga ou no monte. E detalhe, estava acontecendo também dos fariseus se encontrarem nas esquinas, orarem em voz alta, deixarem o rosto demonstrar que eles estão em jejum. Sim. E qual a ideia também de Cristo aí? Essa ideia de vai pro teu quarto, não precisa parecer igual eles. Eles estão orando, mas eles estão orando para aparecer. Tem essa ideia também completa. Sim, que vai se encaixar. Aí eles tinham esses 3 lugares para orar. E aí, só que Jesus, ele fala, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Lá no secreto, seu pai vai te ouvir. Sim. Porque quem orava no quarto era aquela pessoa que estava geralmente doente, fraca, debilitada. Sim. Então Jesus está ensinando um padrão de, olha, você que é fraco, doente, debilitado, você que entendeu que é dependente de Deus, vá para o seu quarto. Só que esse quarto, lá de acordo com a cultura, a arquitetura era feita, tinha a cozinha, tinha o banheiro, tudo ficava embaixo. Somente o quarto ficava em cima. E ele recebia o nome de aliá. Significa se erguer, se elevar.
Ou seja, Jesus estava ensinando o que para eles? Olha, quando você quer ter um encontro, um secreto com seu pai, não é especificamente o quarto, mas é um lugar que você se eleva. Você quer ter um encontro com o pai? Se eleva, se erga. Jesus estava dizendo isso. Não é especificamente ali, aquele lugar em 4 paredes. Obviamente, no seu quarto, lugar de intimidade, você vai orar, é diferente, porque ali você está à vontade, você fecha a porta. Eu, por exemplo, tem vezes que eu vou orar, eu jogo a coberta aqui, eu me cubro todinho, de joelho mesmo ali com a coberta em cima, fica ali, parece que não tem nada em minha volta, eu fico mais à vontade. Aí, ele está dizendo, poxa, se eleva, ou seja, saia desse panorama horizontal, esqueça as coisas que estão ao seu redor, porque é momento de se elevar. Faz uma vertical com Deus, sabe? Aí, peraí, orar em todos os lugares, porque eu me elevo em todos os lugares. Tem como, independente do lugar que você esteja. Cara, você está se elevando. Eu costumo dizer que a oração, ela não é simplesmente falar com Deus. Ela é estar com Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender um propósito muito maior. Verdade. Aquela ideia do marcar o encontro é estar com Deus, cara. Você está, independente do lugar que eu estou, quando eu me elevo, eu estou com Deus. Sim. Deus está no meu lugar aqui, Deus está sempre comigo, sabe? Então você está ali. Tem uma aplicação boa aí, né? Que quando eles oravam no monte, no tabernáculo, no templo. Né? Sim. E quando estavam doentes e fracos, oravam em casa, no quarto aliar, que significa erguer-se e levantar. Então, quando eu reconheço que sou fraco, que eu sou doente, é a hora que Deus me aliar, me ergue e me releva. O Gênesis, capítulo de número 4, você vai ver a genealogia ali. E aí tem Adão, gerou a Sete. Sete gerou a Sete. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos. Aí a Bíblia fala, nos dias de Enos, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, voltaram a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. E aí nesse dia de clamor, você fala, mano, o que aconteceu de diferente? O nome Enos significa fraco, doente, debilitado. Então, quando eu reconheço... Isso aí, quando a gente reconhece, eu sou dependente, eu sou fraco, doente, eu sou debilitado, aí eu começo a entender, poxa, eu dependo de Deus. Esse sentido não é nem físico, é sentido espiritual. Sim, espiritual, em tudo, tanto físico quanto espiritual. Quando a gente não ora, a gente fica fraco e doente espiritualmente. Não só isso, mas na sua condição, cara, a gente é completamente corruptível. Cada dia que se passa, o seu corpo se depõe mais. É matéria. A matéria tem, pela física, a originalidade dela é se decompor, pô. Então você é fraco, não tem... Ninguém é super-herói, cara. Verdade. Aí você fala, poxa... Cara, sabe um lugar que o pessoal mais pede oração e mais ouve palavra? É quando você vai no hospital, cara. Você vai fazer um evangelismo no hospital... Gente que nunca... Que você fala com eles na rua, vai fazer um evangelismo, aquele padrão de folheto... Os caras nem querem te ouvir, cara. Você encontra essa mesma pessoa no hospital, eles estão clamando. Porque eles entendem que a vida dele é passageira, ele é fraco, doente, debilitado. Exatamente. Aí geralmente o homem reconhece Deus nesse momento. Nesse momento de fraqueza. E aí que tá. Quando a gente reconhece isso a todo momento, a gente quer esse tempo com Deus, a gente volta a invocar Deus em todo momento. Em todo momento. Só para completar a ideia, Paulo ele escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Portanto, tenho prazer nas injúrias, nos afrontes, nos açoites, nas perseguições por amor de Cristo. Porque sei que quando estou fraco, forte sou. Aí você fala, não, peraí, o que está acontecendo com Paulo? Ele sabe quando é fraco, ele está forte? O que é isso? Pô, o cara está te perseguindo. Imagina o quão ruim isso é, tanto psicologicamente, fisicamente. Os caras estão te açoitando. Fisicamente é péssimo, cara. Você está fraco, debilitado ali, porque você está tomando pancada o tempo todo. Os caras estão na zombaria, sabe? Então, sempre coisas que afetam diretamente Paulo, vem em encontro com ele, que deixam ele fraco e tornam ele cada vez mais fraco, e ele percebe, ele fala, olha a minha condição, como eu sou fraco. E aí, quando ele entra nesse ponto de entender que ele é fraco, ele começa a buscar, ele começa a ver ao Senhor a dependência que ele tem. Eu sou fraco nessa situação, mas é porque o meu corpo, a minha situação própria é fraca. Mas a força que vem de mim não é minha, vem de Deus. Aí ele vê essa dependência e ele fala, forte sou. Porque aquele que me dá força, ele é muito maior que essa fraqueza, ele está além disso aí. Fenomenal, cara. E orar em todo tempo, também. como diz o texto. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar em todo tempo, orar no quarto.
Felipe, e se eu não quiser orar no quarto? Ora em qualquer lugar. Vai na igreja, Eu chega mostro mais homens cedo. indo ao Jesus, orando no monte. Verdade. Aí ele fala, até com os discípulos, porventura vocês não podem... 1 hora. Só 1 horinha orar comigo. Olha que maravilha. Então a gente pode orar em todo tempo, em todo lugar. Oração nunca é demais. Tem gente que faz até essa colocação na nossa linguagem portuguesa de oração, né? Orar mais ação, que é agir. Sim. Entendeu? orar De mais fato ação. é interessante também. Sim. Eu gosto também dessa aplicação aí, que não é ruim. E, cara, é agir. Senhor, eu preciso de um emprego. Mas você Orar, pediu hoje. Amanhã acorda cedo, cria um currículo Vai agir. e vai Vai pedir emprego. distribuir o currículo. Na oportunidade, Deus vai agir. Isso aí. Entendeu? Eu costumo dizer, lembra da fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento Aí a complementação é das coisas que não se vê, e a certeza das que se esperam. certo? Ou vice-versa, eu É, sempre confundo. eu eu, também sempre troco confundo. eu sempre troco a ordem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Tá, beleza. Mas a fé mesmo é o firme Fundamento. A complementação são as coisas que não se vê, que Isso se aí. espera. Top. Então, se a fé é o firme fundamento, quem é esse fundamento? A Bíblia vai dizer que Cristo é o fundamento dos apóstolos. Tem outro texto que fala que ele é o fundamento da 1 Coríntios 3:11. igreja. Não, e que não seja posto sobre vós nenhum fundamento além do que nós colocamos, que é Cristo Jesus. Cristo. Então, Cristo é o fundamento. Então, a fé é o fundamento é Cristo. Então, A fé é pô, Cristo. estou construindo. Então, a fé é Cristo. Em que sentido? Aquilo que eu posso fazer, orei já. Sim. Eu faço. Saiu da minha alçada, eu coloco a fé. Sim. Jesus faz por mim. Por exemplo, ir ao médico eu posso? Posso. O médico dá um diagnóstico, não tem jeito. Agora não é mais comigo. A fé está em ação. Agora entra a fé, é Cristo. Entendeu? Então é oração mais a fé. Oração mais fé. Sempre coloca Cristo aí nesse sentido. E encaixa em tudo. Tá, cara. tá terminando já? Oração. Olha, Mas dá a um- gente tem uns minutinhos aqui ainda. Mas aplica e a gente faz a oração especial. Eu Isso aí. acredito que Deus vai. Aí. Inclusive, galera, deixa aqui no comentário do vídeo. se Pedido você de oração. está assistindo, um pedido de oração que a gente vai estar intercedendo. No momento das nossas orações, nós vamos estar intercedendo por vocês. Deixa aqui, às vezes nem é por você, conhece uma situação de alguém, coloca aí, ó, ora por fulano de tal, que está passando por tal coisa e tal coisa, que a gente vai aí orar, tá intercedendo por essa pessoa, beleza? Só para enfatizar essa ideia, a gente pega o panorama, a Bíblia sempre vai nos apresentar como o céu tendo uma reação, a ação parte de nós. O céu, ele sempre vai reagir. A gente, na maioria das vezes que a gente vê os exemplos, o céu, ele reage enquanto a gente age, sabe? Bater a porta e a porta será aberta. Bater a porta, a ação. A porta será aberta, a reação. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir, a ação. Dar-se-vos-á, a reação. Procurar e achará. Procurar é ação, achar é reação. Então, sempre está ligado a essa ideia. Então, o primeiro ponto é, haja, cara. Haja. Qual o ponto que eu vou agir? Primeiro, eu vou agir na questão da oração. Depois eu vou tentar ali dar uma solução. Cara, não tem jeito, entra na esfera da fé, mas não para de orar. Sim. Entende? Tem que se alimentar com essa ideia. Inclusive, a oração é tão importante. Todos os panoramas que a gente pega, o Salmo 51, eu costumo ver ele como uma auto-intercessão, né? O salmista intercedendo por ele mesmo, que ele fala, Senhor, cria em mim um coração reto, puro para contigo, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Veja, obviamente, eu creio muito e acho importantíssima a oração intercessória, mas às vezes ore pela sua própria vida no sentido de, Senhor, quais são os meus problemas? Quais são as minhas fraquezas? Me ajuda a sair disso. Poxa, Senhor, eu confesso seus pecados a Deus, cara. Ora, fala, Senhor, eu cometi isso, eu fiz isso, e eu tô arrependido. E, cara, ora pra tudo, velho. Pra tudo, sabe? A oração é um panorama de você falar, realmente, Senhor, eu sou muito ruim, eu preciso do Senhor. Porque eu esqueci quem falou, mas ele falou, ó, tudo que vocês veem em mim é ruim.
A única coisa de boa que tem em mim é Cristo. Eu esqueci quem foi que falou isso aí. Mas, enfim, fica essa ideia aí, esse bate-papo, fica esse apelo aí a todos nós, né? Orem E orem. Mateus 6, né? 6:9, que é a oração do Pai Nosso. 6:6. Ela mostra o modelo... 6:6. Ela mostra o modelo da oração. Pai Nosso que está no céu, começa glorificando, exaltando. Perfeito. Muitas vezes a gente só vem pedir, então exalte o nome do Senhor. Perdoe. A Bíblia ensina a perdoar na oração do Pai Nosso. Perdoai aqueles que nos têm Ofendido. Então, antes de me perdoar, eu também tenho que perdoar aquele que me tem ofendido. Sim. Livrar-me do mal, tal, etc, etc. Então, a oração, ela tem um poder sobrenatural. E se você crê nesse poder, nós estaremos orando agora e crendo que Deus vai te responder. Top. Tá bom? Você que ficou até o final aí, não perca essa oração. Ore conosco. A gente falou sobre oração, então você ora conosco. Ora conosco. Geralmente, chega nesse momento da oração, a galera, ó... Dependendo de onde começa vídeo. embora. Dependendo de onde você tá, só curve a cabeça. Se não der pra fechar o olho, não fecha o olho. Nesse momento, Mas- coloca aquela causa que você tá precisando e tal, tá passando, que eu creio que Deus, ele Em nome de é Jesus. poderoso pra fazer. Uma questão rapidão antes da oração. Por que a oração tem poder? Ou a oração não tem poder? Eu coloquei isso na escola dominical esses dias. Aham. A oração tem poder? Só orar sem sentido, não. A oração tem poder porque nós oramos no nome de quem? De Cristo. De Cristo. E esse nome tem o quê? Poder. Então a gente vai orar no nome de Cristo. Isso é um segredo, tá, gente? E a Bíblia diz que, acho que é João 15, fala sobre a videira. Não me lembro agora, mas tá. Que nós oramos ao Pai no nome de Cristo. Sim. Olha que interessante. Nós vamos orar a Deus, que se ora ao Pai, no nome de Cristo. E, obviamente, também tem um trabalho do Espírito Santo intercedendo ali. Intercedendo, consertando as Isso, nossas orações então, conforme isso ele aí. diz também. Então, olha que a oração não deu tempo de falar. Falei, O orar no final. contato Da geral. Trindade, entendeu? Ela tem esse contato e detalhe, né? Ela tem como você orar certo. Sim. Claro que, Felipe, não sei orar, tô orando errado, não tem importância. Ora mesmo. Vai orar. Na hora certa você vai aprender, entendeu? Mas vamos orar. Vamos orar, vamos. Senhor Deus, Pai, nós te intercedemos, Sim, ó Pai, Deus. pelos nossos Te louvamos, inscritos, Pai. para aqueles que têm, Muito obrigado, Pai. têm nos acompanhado, Te louvamos, Senhor. que o Senhor possa E nós pedimos que aquele que Está está em pedindo toda aqui agora, colocando a causa nas todas as tuas mãos, necessidades que são é em apresentadas nome diante ti. de Jesus, porque o teu nome tem poder. Cremos no teu poder, Ó Pai, Misericórdia. trabalha, Sim, dê Deus. saúde, ajuda, ó Pai, Em essa nome de pessoa Jesus, necessitada. Eu não sei o que é, mas eu acredito na resposta. Senhor, ouve o teu filho, ouve a tua filha. Sim, Jesus. Dai um dia abençoado em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém.